Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todas as senhoras e senhores que se fazem presentes neste ambiente no dia de hoje. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E vossas excelências receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 4ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado com cópia permaneça como se encontra. Recebemos expedientes da eminente deputada Luciana Caminati, comunicando a ausência no dia de hoje, mas, no entanto, indicando o deputado Dirceu Dresch para representá-la. Seja bem-vindo, deputado Dirceu Dresch. Também Obrigado. Recebemos do eminente deputado Rodrigo Minotto, ausência no dia de hoje. Senhores, vamos então à pauta estabelecida por vossas excelências. O deputado Milton Alves encontra-se também em viagem, não se fará presente no dia de hoje, e pediu-me que fizesse o relatório de voto de um projeto em que Sua Excelência é relator. E o relatório de voto é pelo diligenciamento da matéria. Então, vou iniciar a relatoria dos projetos pelo projeto de lei 0183.1/2017, de autoria do deputado Cleito Salvaro, que altera o artigo 8º, inciso 5º, a linha K da Lei 7.543 de 1988, que instituiu o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências. O deputado Milton Alves, relator que foi designado, entende que o presente projeto deva ter um diligenciamento à Secretaria de Estado da Casa Civil para que encaminhe os autos à manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda quanto ao apontamento registrado no relatório e voto. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontra. Aprovado. Então, foi pelo diligenciamento o projeto de lei do deputado Cleito Salvaro, que é relatado pelo deputado Milton Alves. Vamos, então, pela ordem de chegada. Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais integrantes da comissão. Tem, a meu ver, um parecer da medida provisória 217/2017, que trata efetivamente de uma medida adotada em 11 de dezembro de 2017 pelo governador do Estado para instituir o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal do Imposto sobre Transmissão, Casal-Mortes e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, Prefis e TCMD, destinado, conforme se depende do artigo 1º, a promover a regularização de débitos tributários inadimplidos, com redução de multas e juros nas condições e limites estabelecidos na própria medida provisória. A medida provisória vem estruturada em 7 artigos, estabelecendo, em síntese, as espécies de débitos também e seus prazos para adesão, prazos esses que já se extinguiram, e, na verdade, eu vou direto ao voto. Na análise da matéria nessa Comissão de Constituição de Finanças e Tributação, deve estar atento ao disposto do inciso 6º do artigo 73 do Regimento Interno da Alesc, especificamente no tocante à tributação, arrecadação, fiscalização, condições sociais e administração fiscal, concominado com o artigo 142 do inciso 2º também da Realesc. Nesse sentido, entendo que, ao insistir o Prefis e TCMD, o Poder Executivo estimula o contribuinte a sanar inadimplência junto ao fisco estadual, proporcionando, desta forma, um incremento nas receitas tributárias, tendo o MP por finalidade recuperar créditos tributários do TCMD, em condições que permitem os contribuintes ao pagamento e adimplemento dessas contribuições, melhorando a arrecadação da Receita Estadual. Por sua vez, na Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentada pelo eminente deputado Gabriel Ribeiro uma emenda modificativa solicitando a amplificação dos débitos, ou seja, o limite, na verdade, igual, mas fazendo a limitação até dia 30 de março de 2018. Diante deste fato, esta emenda modificativa do deputado Gabriel Ribeiro não merece prosperar, na minha concepção, e eu, na verdade, exaro o meu parecer pela aprovação da medida provisória nos termos do projeto de lei em conversão, que ora apresenta em anexo sem a emenda modificativa do deputado Gabriel Ribeiro. Pela conversão em projeto de lei, o parecer e voto à medida provisória 217/2017, em que
É relator o deputado Luiz Fernando Vampiro, que instituiu o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, Prefis e TCMD. Estabelece outras providências. A medida provisória, senhores deputados, foi publicada no Diário Oficial do dia 12 de dezembro do ano passado. E só foi feita a admissibilidade dela no dia 3 de abril deste ano. Março era o último prazo de adesão. Então, 3 de abril. É aquela velha história que nós estamos nos debatendo, né? A medida provisória, para ser admitida ou inadmitida na CCJ, leva 4 meses, praticamente. O prazo dela, de vencimento da medida provisória, ela já foi prorrogada e o prazo final dela é para o dia 21 de maio, já prorrogada. Se bem que o prazo do recesso parlamentar não conta, mas mesmo assim ficou muito tempo parada na Comissão de Constituição e Justiça. Conquanto que outras medidas provisórias que deram entrada ficaram somente uma semana. Mas, de qualquer forma, o deputado Luiz Fernando Vampiro emitiu o seu parecer e voto, que é pela conversão da medida provisória em projeto de lei ordinário na forma original. Abro a discussão da matéria. Não havendo que queira, senhor presidente. Deputado Dirceu Dresch. Venho, senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais deputados e a todos que nos acompanham. Vem a velha discussão. Primeiro, a necessidade de uma medida provisória para tratar sobre este tema, né, da urgência, relevância para tratar sobre esse tema, de dívidas atrasadas, que são dívidas antigas, e por que não trazer esse debate em projeto de lei? Essa é a primeira questão de fundo desta medida provisória. Outra questão que, infelizmente, nós vivemos no Brasil, totalmente diferente de outros países, que é o tema que nós precisamos rever, que é justamente o pagamento sobre impostos de transferência de heranças, né? Em maioria dos países, essa tributação ela é uma tributação mais pesada. Ali que se paga importante parcela dos impostos, né? Não como o Brasil, nós temos um imposto, dava para dizer, regressivo, né? Quem ganha menos, como ganha seu salário e paga seus impostos no consumo, acaba pagando grande parte da carga tributária do país, que são as pessoas que normalmente menos ganham, gastam todo o seu salário no consumo, acabam pagando grande parte dos impostos. Então, tem um debate de fundo que precisa ser feito, encarado no nosso país, que é a questão do pagamento de transferências das grandes fortunas e a reprodução dos da mesma riqueza em poucas mãos nesse nosso país, que é um dos países com maior concentração de renda, né, do planeta. Então, esse é um elemento. E o outro elemento é justamente isso que Vossa Excelência fala aqui. Quer dizer, nós temos 4 meses para analisar uma medida provisória. Todos os acertos já desse período podem ter sido feitos, né? Todos os acertos já podem ter sido feitos. Então, nós, infelizmente, aprovamos isso aqui contra a minha vontade, deste prazo exagerado para analisar a medida provisória aqui neste parlamento. Eu acho que a gente abriu mais mão ainda, né? Parte importante da nossa condição de legislar, nós abrimos mão quando demos esta oportunidade para o governo ter uma medida provisória 4 meses, e depois nós vamos discutir aqui na casa, né? De certa forma, perde sentido, inclusive, fazer esse debate. Mas falava semana passada, nós temos que rediscutir, eu apresentei um projeto aqui, nessa questão da renúncia fiscal, da isenção de impostos e tal. É uma situação que nós, infelizmente, não temos condições, pela situação do sigilo fiscal, do sigilo tributário, de saber quem são, na verdade. Quem é esse povo que vai se beneficiando de novo de isenções? Esse povo tem condições de pagar e não pagou, né, justamente para depois se beneficiar novamente desta beleza que é o Estado, que cada pouco abre mão de parcela importante de impostos que o povão paga e alguém não está pagando, infelizmente. Obrigado. Deputado Gabriel Ribeiro, com a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria, senhor presidente, de pedir vista da medida provisória, até porque eu tenho a minha emenda modificativa que eu apresentei e ela foi rejeitada pelo relator. Então, até para ter um estudo maior do voto do relator e me posicionar na próxima reunião da Comissão de Finanças, eu gostaria de vista em gabinete. Senhor deputado, vou conceder vista eminente ao deputado Gabriel Ribeiro, até porque a medida provisória vai ser no dia 21/5. Mas alertar que na próxima semana nós vamos deliberar sobre ela. Volto a falar, a verdadeira comissão de mérito para tratar desse tipo de medida provisória é a Comissão de Finanças. Infelizmente, não está tendo tempo suficiente, tendo em vista que ficou quase 4 meses na Comissão de Constituição e Justiça, simplesmente para fazer a admissibilidade ou inadmissibilidade. Então, visto em gabinete do deputado Gabriel Ribeiro, com o compromisso de deliberarmos na quarta-feira da semana que vem. Deputado Dirceu Dresch, Vossa Excelência, que substitui a deputada Luciana Carminato para relatar os projetos de lei em poder de Sua Excelência. Tenho para relatar, senhor presidente, projeto de lei 336.0/2017, autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação do imóvel no município de Ceará, um imóvel de 2.025 metros quadrados, com benfeitorias, matriculado, então, no número 4.203, no registro de imóveis da comarca de Ceará. De acordo com o artigo 2º do projeto em tela, a doação em análise tem como finalidade o uso do ginásio, né, edificado no imóvel para o desenvolvimento de atividades esportivas pelo município de Ceará. Este projeto já tramitou na CCJ e então vem para esta comissão. E o voto que eu faço em nome da deputada Luciane Carminati é pela aprovação do referido projeto nesta comissão. É pela aprovação, relatório e voto do deputado Dirceu Dresch, em nome da deputada Luciane Carminato, é o projeto de lei 0336.0/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Ceará. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Sim. Senhor presidente, eu tenho mais um projeto pautado aqui do deputado Neude Sareta, que institui programa de conscientização e esclarecimento sobre a importância da vacinação contra a papiloma vírus humano, a HPV, nas escolas da rede pública e privada do município no estado de Santa Catarina, mas eu retiro esse projeto que vamos fazer semana que vem o relatório. Obrigado. Havendo concordância, fica retirado de pauta. É isso, senhor presidente. Deputado Carlos Chiodini, Vossa Excelência, tem algum projeto ou quer usar a palavra? Deputado Zé Milton Chefe, Vossa Excelência, tem algum projeto? Presidente, se der para incluir extra pauta, o encaminhamento do projeto 257.2/2016, que dispõe sobre definição de maus tratos aos animais. Vamos se incluir na pauta em seguida do requerimento, dos 3 requerimentos que temos aqui para discutir. Perfeito. Deputado Gabriel Ribeiro. Não tem nenhum projeto, senhor presidente. Senhores deputados, encontra-se à mesa 3 requerimentos. O primeiro deles, não necessariamente pela hora de chegada, é do deputado Milton Obos. O senhor deputado requer que seja realizado nesta casa, em data a combinar, o primeiro seminário intersetorial sobre a logística de distribuição e armazenagem aplicadas às compras governamentais da agricultura familiar, com a participação conjunta das comissões de Agricultura, Educação, Saúde e Segurança. Volto a repetir, o deputado Milton Alves requer, nesta casa, que seja realizado o primeiro seminário intersetorial sobre logística de distribuição e armazenamento aplicada às compras governamentais da agricultura familiar, com a participação conjunta das comissões de Agricultura, Educação, Saúde e Segurança Pública. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Vamos agora entrar em contato com as outras comissões para fazer de forma conjunta. Também o deputado Dirceu Dresch
requer a participação, o convite, faz um convite ao deputado Paulo, senhor secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, para relatar os assuntos inerentes àquela parte da situação em que se encontram as finanças públicas do Estado. Quero aqui, de pronto, dizer ao deputado Dirceu Dresch que é regimental a vinda do secretário Paulo Eli. E o primeiro quadrimestre recém terminou, no dia 30 de abril. Então, nós vamos entrar em contato com o secretário Paulo Eli para que ele possa vir tratar das finanças do Estado, conforme prevê o nosso regimento interno. Peço à assessoria que elabore ofício ao senhor secretário de Estado da Fazenda. Senhores deputados, de minha autoria, estou apresentando requerimento para que possamos, na semana que vem, no dia 9 de maio, no horário da nossa comissão, independentemente de se haver ou não matérias a deliberar, uma realização de uma audiência pública para tratarmos do ICMS, da proposta do governo, ao invés de cobrar os 17% no início da cadeia produtiva, e sim cobrar 12% no final da cadeia. Não nos cabe aqui fazer uma audiência pública sobre a medida provisória 220, porque ela foi inadmitida à Comissão de Constituição e Justiça, já está no gabinete do senhor presidente para ser incluída na ordem do dia. Mas cabe a esta comissão, como é regimental, fazemos audiência pública sobre qualquer tema que trata do orçamento e matéria financeira do Estado. E isso é uma matéria extremamente importante que causou uma grande polêmica em Santa Catarina. Tenho documentos da Federação das Indústrias que é a favor, tenho documentos da FEComércio que é contra a transferência dos 17% para 12%. Hoje, ainda pela manhã, eu tenho agendado toda a diretoria de atacadistas de Santa Catarina e também tenho os representantes do setor têxtil. Então, acho uma medida extremamente importante para nós discutirmos, até porque precisamos de alguns técnicos da Secretaria da Fazenda para nos dar subsídios e depois cada um dos seus deputados fazer o juízo se a favor ou contra a transferência dos 17% para 12%. 17% no início da cadeia produtiva, 12% no final da cadeia produtiva. Então, é o requerimento que eu apresento a Vossa Excelência e abro a discussão da matéria. Presidente. Pois não? Essa medida provisória é um tema bastante complexo, é algo que mexe, né, com toda a política fiscal do Estado. Acho que nós todos aqui ainda estamos tendo em vista a entrada dela muito rapidamente, né, não tem dado condições de se ter um conhecimento grande sobre esse tema. A dificuldade que eu vejo num tipo eu acho que de relacionar com os setores, o que eu tenho observado nos últimos dias é de que os setores não estão se entendendo. O governo também pegou todo mundo de surpresa, né, num tema que mexe com todo o setor econômico do Estado, que pode causar benefício, mas também em alguns setores pode causar prejuízo. E o ideal que eu entendo nessa medida provisória era um encontro, né, uma conciliação. Talvez o governo, talvez junto com lideranças aqui da Assembleia e com lideranças dos segmentos que se julgam prejudicados, talvez tentar encontrar um caminho. Eu vejo que a sua proposição ela é interessante, mas eu não consigo ver no que nós vamos conseguir evoluir, porque vai estar alguém a favor daqui, outro contra de lá, e é um tema complexo, que qualquer 1% para baixo e para cima mexe numa série de coisas do governo, mas também mexe numa série de coisas de cadeias produtivas, como a têxtil e outras, que estão aí reclamando diariamente, fazendo contato com diversos deputados. O setor atacadista não é diferente. E eu entendo que a Assembleia Legislativa, talvez a mesa diretora ou algum colegiado, ou talvez essa comissão, deveria interagir com o governo e ouvir segmentos separadamente para poder concluir alguma coisa. Mas, se não houver, eu acho que a sua ideia ela é interessante, só não consigo vislumbrar o que nós vamos conseguir produzir, porque vai haver um confronto muito grande e talvez não vai ser tão esclarecedor e de informações que nós aqui na comissão estamos precisando, né, no plenário agora para votar a admissibilidade ou não. Realmente eu acho que é a matéria mais importante esse ano, né, é um projeto interessante,
dependendo do ângulo que se olha, mas dependendo do ângulo do setor, ele também vai causar desemprego e vai causar um desaquecimento de alguns setores na economia. A política econômica de Santa Catarina, ela foi construída ao longo dos últimos anos, desde lá sempre por setores, e foi isso que permitiu, né, recuperar alguns setores da economia, tornar competitivo outros. Eu acho que o debate ele é interessante, mas se nós tivéssemos tempo ou informações suficientes para discutir com setores separadamente, foi assim que foi construída a política até agora, deputado Vampiro. Talvez seja mais interessante. Agora, claro que tudo que vem para reduzir carga tributária, que me parece que não é o caso para alguns setores, como esse, acho que nós temos que debater aqui, vejo que a reunião pode contribuir, mas se fosse por setores separados, talvez fosse mais interessante. Presidente. Senhores deputados, quero aqui fazer um esclarecimento. Na verdade, a Assembleia Legislativa, com a realização desta audiência, é aproximar as partes. Eu, por exemplo, não tenho 100% de conhecimento técnico acerca do que o governo deseja, 17% para 12%. O objetivo qual é? Eu vou botar aqui a representante das principais entidades, junto com os técnicos da Secretaria da Fazenda, escutarmos as partes e depois a Secretaria da Fazenda tomar uma decisão. Então, é a Assembleia que vai. Eu quero formar um juízo sobre a minha oposição lá no plenário, se eu vou trabalhar ou votar pela inadmissibilidade ou não da medida provisória. Mas antes, evidentemente, que eu preciso formar juízo acerca de todo esse assunto, que, infelizmente, eu ainda não tenho como todo. É por isso da necessidade de fazer a aproximação das partes para que possamos convergir. Não podemos, como disse, tratar da medida provisória 220. Essa já está no gabinete do senhor presidente para ser incluído ou não na ordem do dia, depende dele. Agora, cabe nós discutirmos sobre essa situação, até porque é matéria regimental e competência exclusiva da Comissão de Finanças, matéria orçamentária e matéria tributária, o que é o caso específico. Então, por isso, da realização dessa audiência pública, tentando fazer com que as partes se sentem à mesma mesa, juntamente com a Secretaria de Estado da Fazenda, com o governo, para podermos chegar a um denominador comum. Pelo menos, transmitir aos senhores deputados o que efetivamente vem a ser, na sua profundidade, a questão que está aí levantada e que criou uma grande polêmica em Santa Catarina. Mas é o meu requerimento. Senhor presidente. Deputado Dirceu Dresch. Na verdade, acho que a gente fica aqui numa situação bastante complicada quando se fala de política tributária no Estado. A gente tem uma dificuldade de ter informações sobre o que é isso, de fato. O que está colocado? Por que essa divergência? Por que esses problemas? Há justiça tributária em Santa Catarina? Há justiça tributária? Eu tenho ouvido muitos empresários se queixar. Esse setor tem muito incentivo, o outro não tem. Como é que é isso? Então, acho que eu sou da opinião, inclusive externei essa opinião como líder da bancada do PT, de nós fazer esse debate nessa casa. Eu acho que tem que fazer. Eu concordo com a audiência pública, né? Eu quero fazer esse debate em plenário, quero ter mais informações, por que da medida provisória, acho que é importante. O governo tem informações que talvez também não pode transformar público, porque isso que eu falava antes, o tal do sigilo, né, onde muita coisa se esconde, muita coisa obscura, inclusive, gente que se beneficia, tal da substituição tributária, né, que tem incentivos exagerados e aí não constrói competitividade justa entre setores. Alguém tem, deputado Gabriel, alguém tem muito incentivo e outro não tem, ou tem menos. Então, como é que sobrevivo dentro deste mundo, né, de competição desleal? Então, é isto que eu quero aqui tentar fazer o máximo, construir justiça tributária, né? Nós temos os dois lados, que um é manter o nosso empresário de pé, mas também, por outro lado, nós temos que manter o Estado de pé, porque o grito é permanente para a questão da saúde, da educação, de construir política pública. Então, nós temos que tentar ao máximo aqui construir uma política tributária justa, né? E, por isso, eu acredito importante trazer esse debate aqui para dentro e trazer, inclusive, o governo dizer o seguinte: por que foi feita essa medida provisória, o que está acontecendo, esclarecer para a sociedade catarinense, esclarecer para este parlamento, para a gente poder tomar uma posição. Eu, hoje, sim, bem concreto, eu tenho externado essa posição, eu quero discutir melhor a MP, antes de ir lá para o plenário votar,
Eu não quero simplesmente votar. Eu quero saber por que eu estou votando. Eu sempre tenho cuidado e prezado muito para que a gente não cometa injustiça nas nossas votações quando a gente aperta o dedo lá no plenário, né, para votar. Então, é isso, presidente. Eu concordo que esse debate tem que ser feito, né, não necessariamente da medida provisória, mas o debate da medida provisória ele traz à tona, nesta casa e no Estado, uma questão, para mim, que é mais de fundo, que é a questão do tema da justiça tributária. Zé Milton Schaefer. Presidente, é claro que nós estamos sempre a favor do debate e a informação é fundamental. Mas é importante citar que a política tributária de Santa Catarina, né, nos últimos, em função de toda a crise nacional do governo federal que causou um desarranjo nas contas do Estado de Santa Catarina, mas entre todos os estados da federação, Santa Catarina, enquanto o Brasil tem 13%, 14% de desempregados, nós temos 6,7% de desempregados. Enquanto a economia do Brasil, em alguns anos, cresceu abaixo de 0%, Santa Catarina cresceu 2,7%. E isso se deve a essa política que foi feita, né, e por vários governos, construídas. Por isso, a preocupação com relação a isso. E claro que a necessidade de, via medida provisória, acelera muito, é uma decisão bastante perigosa, já tem reações de setores, e a minha preocupação é isso. Justiça tributária nós também queremos, todos queremos. Acho que a pior justiça tributária que pode ter é fazer, às vezes, a sociedade pagar muito imposto para pegar aquele dinheiro, como está acontecendo agora no Brasil, emprestar para alguns países aí da América Latina e deixar lá, e depois agora nós avalizamos o empréstimo e vamos ter que tirar dinheiro do empresário, do trabalhador, para poder pagar a dívida de Venezuela e de outros países que nós deixamos. Isso é uma injustiça tributária que dói na alma da gente, ver o sacrifício que é para se cobrar impostos e depois utilizar tão mal assim os recursos na gestão. Por isso a necessidade de se debater, eu acho que é importante, e por isso acho que o debate pode ajudar. Mas tem uma preocupação, eu externei aqui, né, é um modelo que até agora segurou as pontas em Santa Catarina. Tomara que esse modelo, e vamos tentar entender, que ele seja melhor, né, e torcemos para isso. Deputado Carlos Chiodini. Bem, eu quero inicialmente aí concordar com a proposição do deputado presidente da comissão, Marcos Vieira. Acho pertinente essa discussão, o que os colegas deputados frisaram aqui. É evidente que quando há alguma mudança, haja resistência, né? Principalmente que tem setores beneficiados que não se manifestam e alguns setores, né, chegam a essa casa, deputado Zé Milton, demonstrando descontentamento e refletindo em descompetitividade de determinados segmentos da indústria. Por exemplo, deputado Vampiro, a questão do têxtil, né, que é um segmento de mão de obra intensiva, muito representativo em Santa Catarina, que nos faz uma colocação que o seu produto fica descompetitivo para a venda no âmbito do Estado, sendo que já é um setor beneficiado por outro programa, né, em tratamento tributário diferenciado, deputado Dirceu. Então, essas situações, eu creio que... Eu cito o exemplo do têxtil, mas são mais alguns ainda nessa cadeia, deputado Marcos, que se sentem prejudicados e que vêm à nossa procura. Então, realmente é necessário uma maior discussão. Nós não podemos, de uma forma, dar competitividade ao segmento e tirar de outro não menos importante. Então, a minha visão é que deve ser discutido e o governo tem sim que estar aqui presente, trazendo esses esclarecimentos para a população. Quanto algumas proposições, exposições públicas aí, até de segmentos, é evidente que os segmentos vão defender os seus interesses, né? O comércio coloca como uma transferência de benefício, de conta para o consumidor. Eu não entendo dessa forma, porque se você cobrava 12, ele cobrava 17, agora vai cobrar 12 a nota, o ICMS sobre a nota para o comércio, automaticamente a indústria que vai pagar menos 5%, ela abate esses 5%. O comércio não vai acreditar os 5%, mas vai pagar 5% a menos. Então, essas discussões que precisam ser tratadas e levadas em consideração aí na casa. E ainda no ensejo dessa discussão, deputado Marcos, que você colocou já 2 vezes no dia de hoje, é o que, na minha opinião, é o mais interessante para nós discutirmos aqui como comissão. A questão do protagonismo da comissão nesses assuntos relacionados aos tributos de Santa Catarina, as finanças, que é o nome
e é o porquê da existência dessa comissão, né? Se demora tanto assim a admissibilidade, o assunto já chega aqui, ainda mais quando trata-se de medida provisória, que a admissibilidade é para isso, já chega aqui, no caso que o deputado Vampiro acabou de relatar, sendo que já acabou o prazo de adesão. Então, todo mundo já aderiu, já consolidou nos seus negócios e agora vem esse assunto. Então, eu também quero sugerir o movimento do senhor presidente para que, dessa comissão, enfim, de nós todos, para que esse trâmite seja mais ágil. Senhor deputado Vampiro, por gentileza. Não, na esteira do deputado Chiodini, na verdade, o que se viu num determinado momento e o que se vê é o seguinte: quando se anda pelo estado de Santa Catarina, você sempre vai visitar uma indústria e, na verdade, vê a insatisfação, às vezes, do empresário dizendo que vai para Linhares, para Camaçari, Paraguai. É o que mais tem ouvido, na verdade, ultimamente, nas andanças que eu tenho feito. Não sei se os caros colegas sim, mas eu chego numa indústria química, o cidadão fala: eu estou indo para Linhares, no Espírito Santo, porque lá tem uma redução de ICMS, porque lá tem um incentivo fiscal, porque lá tem... Perfeito. Aí tu vai fazer uma visita da indústria cerâmica no sul de Santa Catarina. Olha, nós temos 80 milhões de reais para investir no BID, no investimento privado que nós temos, mais 20 milhões de iniciativa própria, e nós estamos pensando entre Camaçari, que nós temos uma filial lá há 32 anos, ou investir aqui em Cocal do Sul, nós temos a nossa matriz. Enfim, nós estamos analisando ainda a política tributária e assim sucessivamente nós temos andado e visto que a nossa competitividade linear ela não estava adequada ao meio nacional do que estava se vivendo. Obviamente que alguns setores, como já colocado pelo deputado Chiodini, tinha, obviamente, alguma política tributária diferenciada. Isso ocasionou, numa comissão, na minha concepção, que discutiu o âmago da medida provisória e não discutiu, obviamente, a sua admissibilidade, as questões técnicos, intrínsecos e específicos nesse sentido. A Comissão de Finanças e Tributação tem esse condão e esse papel fundamental. E, como já relatado na medida provisória, que acabei para dar o meu voto favorável, mas a adesão, a última adesão do parcelamento é em março. E nós estamos já no dia 2 de maio de 2018. Você, na verdade, retroceder e tirar esses direitos das pessoas que aderiram ao programa, que às vezes fizeram uma economia legal e efetivamente fizeram o depósito da primeira parcela, isso realmente é injusto e nós temos que melhorar a nossa metodologia como servidores públicos do Estado, mas também como entes, obviamente, fiscalizadores e legisladores de Santa Catarina. Então, por isso que o que ficou, na verdade, ficou uma medida provisória não discutida pelo governo, há de se registrar nesse momento. Acho que precisaria ter uma discussão um pouco maior, principalmente com os seus líderes no primeiro momento da apreciação aqui na casa, mas nós estamos perdendo o nosso papel de protagonista num processo super importante e fundamental. Ouvir só um lado, eu acho que isso não é e não faz parte da justiça tributária. Nós temos que equalizar o sistema, em virtude que nós temos uma política totalmente diferenciada e nós somos líderes, como o Zé Milton acaba de colocar, nós somos líderes em determinados setores e segmentos produtivos de Santa Catarina em virtude daquilo que aconteceu ao longo dos anos, dando um olhar diferenciado para aquilo que poderia propiciar, gerando emprego e renda. Mas eu acredito e tenho visto, e aí eu gostaria de dar um relato. O investimento de 100 milhões de reais que iria para Camaçari não vai mais. Ele vai ficar em Santa Catarina, em virtude dessa política diferenciada. E você generalizar essa diminuição do imposto como uma coisa ruim para Santa Catarina, acho que não. Acho que essa comissão pode clarear isso e mostrar que esta medida torna o Estado de Santa Catarina cada vez mais competitivo e, obviamente, fazendo os ajustes necessários para que nós não colocamos, obviamente, o fardo num determinado setor que estava diferenciado, mas que a gente consiga utilizar. Política tributária se faz com isonomia, não se faz com particularidades. Acho que nós temos que, na verdade, ter uma decisão muito fundamental e importante nesse sentido. Ainda, deputado Gabriel Ribeiro, para a discussão do requerimento. Senhor presidente, eu quero apenas manifestar meu voto favorável ao requerimento de Vossa Excelência. Seria redundante eu falar o que os demais deputados aqui falaram. É competência desta Comissão de Finanças e Tributação tratar desse tema, dada a relevância que ele tem para Santa Catarina, envolve vários setores, e entendo que seja um momento adequado para nós criarmos um sentimento de todas as partes envolvidas dentro dessa medida provisória, para que haja um entendimento e uma convicção
de que nós encontraremos um melhor caminho para o desenvolvimento de Santa Catarina, para a geração de emprego e para a manutenção do status do nosso estado como um estado que mais hoje gera empregos no Brasil e que mais cresce e se torna um dos mais competitivos a nível nacional. Então, eu voto a favor do requerimento de Vossa Excelência. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontrou, aprovado o requerimento. Quero, antes de pedir ao deputado Zé Milton que relate o projeto Extra Pauta, em cima da esteira do deputado Vampiro, dizer que eu tenho que ser bem claro que a demora de tramitação, em especial de medidas provisórias na Comissão de Constituição e Justiça, cria uma instabilidade jurídica para os interessados. Por quê? Porque ao tramitar por 90 a 120 dias na Comissão de Constituição e Justiça, os interessados a aderirem ou não ao programa, eles vão ficar receosos se aderem ou não em razão dessa instabilidade. Diz assim, segurança jurídica, porque eles vão alegar assim, e se na comissão de mérito depois for rejeitado, como é que fica? É o caso específico da medida provisória anterior. Então, por isso que tenho me debatido muito sobre essa questão de tramitação, em especial das medidas provisórias, na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Zé Milton, com a palavra. Presidente, quero aqui dar parecer ao projeto de lei número 257.2 de 2016, que dispõe sobre a definição de maus tratos aos animais. O autor é o deputado César Valduga. E é um projeto, a princípio, interessante no que coloca, porém, numa análise mais ampla, né, ao estudarmos aí um projeto de lei, às vezes tem consequências que a gente não consegue perceber na primeira leitura. E aí nós, ao analisar esse projeto, chegamos ouvindo aí a Fundação de Meio Ambiente, ouvindo a Secretaria da Agricultura, ouvindo a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde não emitiu nenhum parecer, mas a Secretaria da Agricultura ponderou que a matéria tem importância, porém ela tem algumas questões que podem, né, devido às suas inespecificidades de definições de maus tratos no projeto, pode gerar alguma confusão na aplicação da futura norma, bem como inviabilizar a adequação do setor produtivo, prejudicando desse modo a economia. Por isso, né, verificamos que, a partir dos aspectos, né, que foram colocados a esse colegiado no projeto de lei, de forma expressa em aumento da diminuição da receita e despesa pública e, por consequente, não requerer a compatibilização ou adequação com o plano plurianual. No entanto, ao examinar, estudando aí as manifestações de órgãos afetos à matéria, sobretudo a SIDASC, a Secretaria da Agricultura, apesar de necessária para a manutenção da preservação do bem-estar da fauna do Estado, demanda cautela no que tange a sua hipotética aprovação, porquanto, ao estabelecer exigências que tendem a aumentar os custos sobre a produção de proteína animal, pode, em decorrência disso, também impactar, deputado Dirceu, a arrecadação estadual oriunda desse setor. Isso porque o texto proposto, ao versar sobre maus tratos aos animais, traz um rol exemplificativo de ações e omissões passíveis de sanções, sem distinção de espécies ou setores. Tal rol atende a maior parte das situações de maus tratos aos animais, tanto os de companhia como os de produção. No entanto, como aponta a SIDASC, a falta de especificidade pode gerar confusão na sua aplicação futura. Por exemplo, o item 2 do artigo considera maus tratos lesar ou agredir o animal, causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte. Pode ser interpretado como uma proibição ao abate de animais criados para a produção de carnes, já que, para tanto, invariavelmente o animal é levado à morte. Para que seja evitado tal confusão, é fundamental considerar na lei que algumas espécies são criadas com esta finalidade e que o que deve ser evitado é o abate cruel de animais utilizando-se de métodos não previstos na legislação federal e estadual. Isso aqui é apenas um parágrafo que, na opinião, não é nossa, é da SIDASC, que é um órgão que trabalha diretamente aí na questão da produção animal. Então, é oportuno, né? Só relembrar que o estado de Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do país,
né, e que em janeiro deste ano, por exemplo, foi responsável por 46% de toda a carne suína vendida pelo Brasil. No exercício anterior foram vendidas quase 300 mil toneladas. E aí, frango e outros animais. Sendo assim, há de se enfatizar que o trabalho exaustivo nesta casa desenvolve na consolidação de leis do Estado, integrando as diversas normas dispersas com matérias conexas. Nós fomos pesquisar e observamos que no ordenamento jurídico do nosso Estado encontra-se em vigor a Lei número 12.854, de 22 de dezembro de 2003, que instituiu o Código Estadual de Proteção dos Animais. Nós já temos uma lei com esse fulcro, já temos um código, e relacionou normas para sua salvaguarda, vedações e condutas e a responsabilidade dos infratores, assim como almeja a propositura em tela. O que nós encontramos, por essa razão, considerando o campo temático da proposta legislativa e sua conexão com o Código Estadual de Proteção Animal, percebo a necessidade de retornar os autos à Comissão de Constituição e Justiça como órgão responsável pela análise da técnica legislativa para que se manifeste a respeito da adequação da proposta em forma de texto substitutivo global, no sentido de alterar a lei vigente que rege a espécie em tela. Em face ao exposto, considerando a conexão entre a Lei 12.854 de 2003 e o projeto 257, que estamos ora em análise, antes de exarar parecer conclusivo quanto aos aspectos atinentes a este colegiado, manifestam com amparo no artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 208 do regimento interno dessa Casa, em caráter preliminar, no sentido de requerer ao primeiro secretário da mesa o encaminhamento dos presentes autos à Comissão de Constituição e Justiça para manifestação quanto às questões acima suscitadas, em destaque no parágrafo anterior. Então, o que nós observando que a lei ela pode confrontar e ela diverge do nosso Código Estadual, que já está em vigência desde 2003. Por isso, julgo necessário que seja feito um novo estudo para ver no que dá para modificar, alterar, para que nós não vá aqui aprovar leis que, além de causar problemas ao setor produtivo, né, que já passa por uma crise sem precedentes, também confrontarmos com a legislação já aprovada nessa Casa. Por isso, nosso voto é para que seja devolvido à Comissão de Constituição e Justiça e, através da Consultoria Legislativa, seja feita uma análise para ver, confrontando aí o Código Estadual de Proteção Animal com a Lei número 257. É isso, presidente. Senhores deputados, pela devolução à Comissão de Constituição e Justiça, o relatório e voto do deputado Zé Milton ao projeto de lei 0257.2/2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos aos animais, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Senhores deputados, não havendo mais matéria deliberada, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para quarta-feira da semana que vem, conforme já deliberado no dia de hoje. Muito obrigado e um bom dia para todos.